Olá, hoje a gente tem em mãos um material que é, olha, um verdadeiro quebra-cabeça teológico. É um texto bem denso chamado Escatologia 32, e a nossa missão aqui é essa mesma, tentar montar esse quebra-cabeça, entender a visão do autor sobre o fim dos tempos, a figura do anticristo e toda uma sequência de eventos proféticos que ele desenha. O ponto de partida do texto já dá o tom de tudo, sabe? Ele cita a Bíblia para dizer que a profecia não é uma questão de opinião, mas algo que precisa ser decifrado com cuidado, como uma luz num lugar bem escuro. Exatamente. E escatologia é basicamente isso, o estudo das coisas finais. O interessante aqui é que a gente não vai discutir a escatologia em geral, mas sim como este autor específico lê certas passagens para criar um roteiro muito, muito detalhado do que ele acredita que vai acontecer. É quase como analisar o roteiro de um filme épico, sabe? E cada conceito que ele define é uma peça essencial para a próxima cena. Boa analogia. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira peça que o autor coloca na mesa parece simples, mas, nossa, muda tudo. Quem, afinal, são os santos? Minha primeira imagem é de figuras históricas, canonizadas, com auréola e tudo, mas a definição que ele traz é muito mais ampla. Pela fé em Cristo, em qualquer ponto da história. Não importa se viveram séculos antes dele, como Abraão ou Moisés, ou se viveram depois. A ideia central que ele defende é que a santidade não é um prêmio por bom comportamento, ou um título que uma igreja concede. Espera um pouco, então, por essa lógica. Figuras do Antigo Testamento seriam santos da mesmíssima forma que os apóstolos? Puxa, isso realmente muda a perspectiva. Exatamente. O argumento dele é que a salvação sempre esteve ancorada na promessa de Cristo. Quem viveu antes foi salvo por crer na promessa de que ele viria. Quem viveu durante e depois, por crer que ele veio e é o Salvador. Então, na visão dele, ninguém é santo por mérito próprio. A pessoa é santificada em Cristo. É um status que se recebe pela fé, não uma meta que se alcança. Entendi. É menos sobre ser perfeito e mais sobre ser separado por essa fé. Isso é fundamental, porque parece que o autor está tirando o foco do esforço humano e colocando 100% na ação divina. Precisamente. E essa ideia é o alicerce para tudo que ele vai construir depois. Ao definir santo dessa forma, ele estabelece uma regra de ouro para sua interpretação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. E qualquer coisa que tente adicionar uma ajudinha humana a esse processo é para ele uma distorção perigosa. E essa distorção nos leva direto ao próximo ponto. Que é a figura do anticristo, certo? O texto cita uma passagem que diz: "Filhinhos, esta é a última hora". Eu sempre imaginei a última hora como tipo o apocalipse iminente, os 45 do segundo tempo, mas o autor parece interpretar esse relógio de uma forma bem diferente. Muito diferente. Ele até mergulha no grego original da passagem Paidia eskeit ora estin. E ele destaca que a palavra para última, skatie, é a raiz de escatologia. O argumento dele é, se o apóstolo João já estava dizendo que era a última hora há quase 2000 anos, então não estamos falando de um período curto de tempo. É uma era inteira. Uma era que, segundo ele, é definida pelo surgimento de muitos anticristos. Ah, então não é um único vilão que aparece no final, mas um espírito ou um tipo de mentalidade que já estava presente desde o início. Isso me leva à definição dele. Normalmente, anti quer dizer contra, né? Mas o autor diz que o verdadeiro significado é o outro. E essa é talvez a virada de chave mais importante do texto. Ele argumenta que o significado principal não é apenas ser contra Cristo. É, mais importante, querer ocupar o lugar de Cristo. Pense nisso. Não é um inimigo que ataca de fora, mas um impostor que tenta substituir por dentro. Uau! Isso é muito mais sutil e, sinceramente, mais assustador. Então, se a gente levar essa ideia a sério, o autor está sugerindo que qualquer sistema, filosofia ou até doutrina religiosa que basicamente diz você pode se salvar por conta própria, através do seu esforço, do seu conhecimento, da sua bondade, está na prática agindo nesse espírito do anticristo.
É exatamente essa a conclusão dele. Qualquer coisa que desqualifica a justificação do pecador por meio da justiça de Cristo, para usar as palavras do texto, se encaixa nessa descrição. Para ele, no momento em que uma doutrina adiciona obras, méritos ou sacrifícios humanos como necessários para a salvação, ela está tentando colocar o ser humano no lugar que pertenceria somente a Cristo. E ele acredita que essa não é uma ideia nova. Ele traça a origem disso lá atrás na filosofia grega. Hedonismo, epicurismo, estoicismo. Confesso que parece um desvio meio acadêmico, porque ele acha que essas escolas de pensamento de mais de 2000 anos atrás são relevantes para uma profecia sobre o fim dos tempos. Porque, na visão dele, elas foram as primeiras grandes tentativas sistematizadas de criar um caminho para a salvação ou para a vida boa, sem depender de revelação divina. Pense nelas como as primeiras filosofias de autoajuda do mundo. O estoicismo, por exemplo, com sua busca pela paz interior e harmonia com o universo, não é tão diferente de alguns discursos de mindfulness que a gente vê hoje. O autor enxerga todas elas como sistemas que colocam o homem e sua capacidade de raciocinar no centro de tudo. Entendi. São como rotas alternativas que desviam do caminho principal que ele defende. Mas tem uma filosofia que ele destaca como sendo a mais perigosa de todas, o gnosticismo. O que havia de tão diferente nela? O gnosticismo era diferente porque ele se infiltrou no cristianismo primitivo e o reinterpretou por dentro. A ideia central gnóstica é a de que a salvação vem através do gnosis, do conhecimento secreto. E esse conhecimento revela que o ser humano tem uma centelha divina dentro de si, que ele é, em essência, um Deus adormecido que precisa despertar. É a apoteose da autossalvação. Ok. E é aqui que ele faz uma ponte bem polêmica para os dias de hoje. Ele afirma que conceitos que a gente ouve em muitas igrejas, como livre-arbítrio ou a ideia de aceitar Jesus, são, na verdade, ecos desse pensamento gnóstico. Isso é um salto enorme. Como ele justifica essa conexão? É um salto e tanto, e ele justifica da seguinte forma. O fio condutor, para ele, é a questão de quem tem a iniciativa na salvação. O gnosticismo diz que o ser humano tem uma luz própria e a capacidade de iniciar seu próprio despertar. O autor argumenta que, quando se diz que uma pessoa precisa aceitar Jesus ou usar seu livre-arbítrio para ser salva, a ênfase recai sobre a decisão e a capacidade humana. Na visão dele, isso sutilmente transforma a salvação de um resgate divino em uma parceria, onde o homem tem que fazer a sua parte. Para o autor, essa pequena mudança de foco é o DNA gnóstico agindo, colocando o homem como coautor da sua própria salvação. Entendi a lógica dele, ainda que seja bem radical. Ele está basicamente dizendo que qualquer teologia que dá ao ser humano um papel ativo e decisivo na salvação está, sem saber, bebendo da fonte do gnosticismo, que, por sua vez, é uma manifestação do espírito do anticristo. É como um grande efeito dominó de ideias ao longo da história. Exatamente. Ele vê a história como um campo de batalha de ideias, onde essa mentalidade de autossalvação vai se disfarçando de várias formas ao longo dos séculos, preparando o terreno para o que ele considera o clímax de tudo, a sequência final dos eventos. E isso nos leva ao coração do texto. Ele usa uma passagem de 2 Tessalonicenses como um mapa. E o mapa já começa com um aviso de cuidado, né? Dizendo para as pessoas não se apavorarem achando que o dia do Senhor estivesse já perto. É um chamado à calma e à observação. A passagem que ele usa diz que o fim não virá sem que duas coisas aconteçam primeiro: a apostasia e a revelação do homem do pecado. Então o autor se agarra a essa ordem. Não é um evento único e súbito, mas uma sequência. Certo. Então vamos seguir essa sequência passo a passo pela ótica do autor. O primeiro dominó a cair é a apostasia. A palavra me faz pensar em gente abandonando a fé, queimando bíblias, mas, pelo que já vimos, a definição dele deve ser mais sutil. Muito mais sutil. Para ele, a apostasia não é necessariamente gente saindo das igrejas. Pelo contrário, as igrejas podem estar cheias.
A apostasia que ele descreve é o abandono da fé original, é a corrupção da doutrina por dentro. É quando a igreja, como instituição, começa a ensinar oficialmente que a salvação depende da fé mais obras, fé mais rituais, fé mais méritos humanos. É a consolidação de todas aquelas influências filosóficas dentro da própria religião. Ok, então o primeiro passo é essa grande corrupção doutrinária. A fé se torna sobre o que as pessoas fazem e não sobre o que foi feito por elas. O que acontece depois que essa apostasia se instala? Só depois disso vem o passo 2, a revelação do iníquo, a figura do anticristo. É quando aquele espírito que vinha agindo sutilmente ao longo da história finalmente se encarna numa pessoa real, um líder mundial. O texto diz que ele se oporá a Deus e, o mais importante, se sentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele vai exigir adoração. Mas a passagem diz que algo ou alguém está impedindo essa revelação agora. O autor chama de fator detentor. O que seria isso? O que está segurando as pontas na visão dele? Para o autor, o que detém a manifestação total do anticristo é a presença da igreja verdadeira no mundo. É a operação do Espírito Santo nos crentes. A lógica dele é que, enquanto houver pessoas que entendem a salvação pela graça, que têm o discernimento do Espírito, o anticristo seria rapidamente desmascarado. Ele não teria como enganar a todos. Portanto, para que o palco seja totalmente livre para ele, essa influência detentora precisa ser removida. E essa remoção seria o arrebatamento, a retirada da igreja da terra. Exato. Esse seria o passo 3 na sequência dele. A apostasia se consolida, a igreja fiel é retirada, e só então, no vácuo que se forma, o anticristo pode se manifestar abertamente sem oposição, operando com sinais e prodígios de mentira para enganar a humanidade que ficou. E é importante notar que ele diz que o Espírito Santo não abandona o planeta, mas sua ação específica através da igreja, que funcionava como um freio, não estará mais presente. Ok, isso é uma linha do tempo muito específica. Apostasia, depois a retirada da igreja e aí sim a revelação do anticristo. E então, qual é o próximo passo? O passo 4 é a volta visível e gloriosa de Cristo. O texto enfatiza que não será um evento secreto, será algo que todo olho o verá. E ele não volta para salvar, mas para julgar. A primeira ação desse retorno, segundo o autor, é a destruição do anticristo. A passagem é bem gráfica. Ele será destruído com o sopro de sua boca. O autor faz questão de frisar que o anticristo, apesar de todo o seu poder, é um ser humano e, portanto, mortal. E isso leva a uma distinção final que o texto faz, que eu achei bem interessante. O destino do anticristo é um, mas o destino de Satanás, a força por trás dele, é outro. Correto. E esse é o quinto e último passo. O anticristo, o ator humano no palco da história, é destruído na volta de Cristo. Mas Satanás, o diretor da peça, por assim dizer, não é. Segundo a interpretação do autor, ele é preso por 1000 anos e só depois desse período é que ele será lançado num lago de fogo, no que é chamado de juízo final. Há uma separação clara no tempo e no destino entre o agente e a fonte do mal. Ufa! É realmente um roteiro complexo onde cada peça tem seu lugar exato. Então, recapitulando as ideias mais impactantes do autor, a ideia de que santos são todos os que têm fé, em qualquer época, é a redefinição do anticristo não como um opositor, mas como um substituto, a tese de que filosofias de autoajuda, antigas e modernas, são parte desse espírito de substituição e, acima de tudo, essa sequência rígida, a fé corrompida por dentro, a igreja é retirada, o vilão se revela, o herói volta para destruí-lo e só muito depois o grande arquiteto do mal tem seu fim. É uma visão de mundo completa e bem amarrada, e nos deixa com uma pergunta para refletir que vai além da teologia. O texto que a gente analisou enxerga a história não como uma série de acidentes e decisões humanas, mas como o desenrolar de um roteiro divino, detalhado e imutável. Independentemente da crença de cada um,
qual é o impacto de olhar para o mundo através dessa lente? De ver tudo, desde filosofias gregas a eventos atuais, como cenas de um roteiro já escrito. Como isso molda a percepção que temos da nossa própria liberdade, do nosso papel na história e do significado dos acontecimentos ao nosso redor. É algo para se pensar.